tá frio, aí fica úmido, fica seco. Com o teu microfone aberto. Muito bem. Colegas, nós estamos, então, iniciando um novo momento da nossa encontro marcado com os grupos de educadores do Brasil. Nós estávamos agora, então, finalizando a outra atividade, o pessoal está chegando, e, de imediato, antes de passar a palavra para a Ana Laura, eu queria dizer a todos que é uma alegria imensa participar do grupo de educadores Google aí no Brasil inteiro, tá? Com muitos professores deste Brasil. E o que nós somos realmente? Nós somos professores que se reúnem para estudar, que se reúnem para aprender e que compartilha as nossas produções. Então, é professor para professor. É um aprendizado com os colegas. E hoje, a Ana Laura, ela que veio trazer, assim, uma grande contribuição para nós, porque são muito poucas pessoas que trabalham com a planilha. E nós estamos... Meu Deus, estou com a outra ainda ali. Vou te passar a palavra, Ana Laura. Um beijo a todos. Tá, ok, obrigada. Boa noite, colegas. Obrigada, Dilce, pelo convite. Eu sou do GG de Joinville. Sou Google Trainer, sou professora. Antes de mais nada, a gente sempre fala que a gente parte do professor para depois continuar com essas loucuragens que a gente se mete na vida, né? E vamos falar de planilhas. A nossa ideia hoje é eu compartilhar um pouco do que eu sei sobre planilhas. Vou trazer algumas ideias de jogos e atividades. A gente fala jogos com planilhas. A base vai ser sempre a mesma e vai depender muito da criatividade de cada um. Mas eu vou trazer algumas inspirações. E aí depois, no final, eu compartilho com vocês também um force copy aqui, uma cópia do documento que eu vou trabalhar com vocês. Então, não precisa se preocupar também, tipo, ai, meu Deus, né, eu não vou lembrar de mais a metade do que ela está falando. Fiquem bem tranquilos, que no final eu mando um link com material, e aí vocês podem se divertir, fazer cópia dele, enfim, reproduzir isso daí, que eu sei que é muita informação para pouco tempo. Mas o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou compartilhar minha tela aqui, e a gente vai partir do básico, assim, bem no sentido de mostrar o passo a passo a parte básica da coisa, né, de como fazer o quê, e aí depois vocês vão trabalhando, opa, deixa eu fechar isso aqui, depois vocês vão trabalhando ali com a realidade de vocês também, o que é importante para cada um. Então, de repente, por exemplo, eu sou professora de língua espanhola e de robótica, onde eu trabalho, e eu vejo que tem algumas coisas que a gente parte, já começa com aqui que não é muita cara de ter em planilha, né? Às vezes a gente se fecha muito numa ideia, né, de planilha só gráfico, e eu gosto muito de explorar um pouco mais do que as ferramentas têm. Então, vamos para a prática e conforme forem surgindo as dúvidas aí, eu peço que, por favor, abra o microfone, manda mensagem no Meet, joga sinal de fumaça, só não fica com a pergunta pendurada, porque a pergunta de um pode ser a pergunta de uma galera, e às vezes a gente vai deixando, né? Eu estou compartilhando a minha tela aqui com vocês, mas eu deixo vocês num cantinho, então eu consigo visualizar também o que está acontecendo aqui nas mensagens, tá? Então fiquem bem à vontade aí para me mandar um grito de guerra que é bem tranquilo. Conforme for aparecendo, eu vou respondendo também. Então vamos lá. O Planilhas Google, ele faz parte do Workspace, o Google Workspace, ele faz parte do pacote gratuito, então todo mundo tem acesso. Lógico que quando a gente tem uma conta educacional dentro da escola é muito mais legal, a gente tem muitos outros benefícios, mas para o Planilhas em especial não muda nada, tá? Então, minha escola ainda não tem o Google for Education, tem algum problema? Não. Você consegue trabalhar já, explorar as atividades no Planilhas Google sem você ter sem ter investimento algum, e sem a escola ter se cadastrado também. Então, você, enquanto professor, consegue utilizar o Planilhas Google. Tem várias formas de a gente encontrar as planilhas, uma delas é aqui pelo aplicativo do Google, no cantinho direito, e a gente logo encontra aqui planilhas, tá? Outra forma é digitar planilhas, então se eu digitar, por exemplo, Spreadsheet, se eu digitar planilhas aqui no Google, ó, ele já volta, em especial usando o Chrome, então, né, ó, vou colocar bem amador, assim, ó, planilhas Google já vai voltar também. Então tem diversas formas de a gente encontrar essa ferramenta, como eu gosto de chamar.
E uma outra forma que eu gosto muito também de encontrar, que é a forma que eu prefiro, na verdade, é pelo Google Drive. Por que eu prefiro pelo Google Drive? Porque o meu Google Drive, por exemplo, ele é dividido em pastas, né? Então eu já gosto de criar coisa dentro da pasta que eu vou trabalhar. Eu não gosto de sair criando arquivos à louca. Às vezes acontece, mas eu gosto de vir aqui já criar uma pastinha, né? Então vou lá, crio uma pasta, planilha GG, tipo evento, planilha. Aí eu crio aqui dentro, e aí aqui dentro eu gosto de criar a minha planilha, tá? Venho em novo e planilhas Google. As planilhas, a gente tem duas formas de a gente encontrá-la também. Depois que a gente encontrou a ferramenta, a gente pode começar com uma planilha em branco ou com base em um modelo. Tá? Com base em um modelo, tem diversos modelos. Eu sempre digo assim, ó, não tem que ficar tentando reinventar a roda. A gente tem que aproveitar o que a ferramenta traz para a gente e o que tem de informação relativamente pronta. Então, assim, isso eu aprendi muito com meu marido. Ele é da área de programação, ele fala assim para mim, o que você quer resolver? Né? Qual que é o teu problema? Pensa em qual que é o teu problema. Ah, o meu problema, no início do ano, por exemplo, ano passado, era criar uma programação, né, de forma automática, que os alunos acessassem o horário de aula, com link, com um monte de informação. Era isso que eu queria. O meu problema era esse, era ter um horário que nós, professores, pudéssemos alterar, mas que os alunos acessassem sempre no mesmo lugar. Opa, por que eu vou criar uma programação do zero se eu tenho aqui no planilha algo pronto? Né? Então, às vezes, também o jogo que a gente quer, ele pode partir de algo que já existe, a lógica dele já pode estar baseada em alguma outra coisa. Então, eu sempre digo assim, ó, explorem esses modelos que tem aqui e façam aquela relação lógica, assim, tá, o que eu quero resolver? Ah, então o Sudoku, por exemplo, né, que a colega falou, olha, já gostei que tem o Sudoku aqui no meio. Quando eu criei o Sudoku aqui, nada mais é do que, olha, se eu colocar aqui no visualizar e eu colocar as linhas de grade de novo, vocês vão ver que é uma planilha toda feia. Eu só fui pintando, arrumando a carinha dele, criei a lógica que criei, não, né? Me baseei em um resolvido da internet que tinha, tirei as respostas. Então, assim, a gente consegue reaproveitar. Deixei os números que já tinha aqui em outra cor, dá ainda para fazer uma validação de dados aqui, acertou o número, troca de cor. É lógico que vai dar um trabalhão, porque eu vou ter que colocar todas as validações, eu vou ensinar a pintar isso para vocês, mas eu vou ter que pintar todos um por um, né? É uma formatação condicional. Então, por exemplo, esse que já está pintado aqui, ó, vou mostrar como é que faço. Vem em formatação condicional, e ele está pintado numa cor específica, né? Então, ele tem várias formatações aqui. Se eu pegar nessa daqui e clicar em formatações condicionais, ó, eu tenho várias formatações já aplicadas e que eu posso aplicar também. Deixa eu dar um Ctrl Z que não aplicar coisa onde não deve, tá? Mas eu consigo deixar ele visualmente mais bonito, que é o que estava antes, então eu venho aqui em ver. Então vamos começar do zero, né? Para a gente deixar sem essas linhas de grade, deixar com cara de jogo, para deixar com layout mais bonito. Como é que eu faço? Eu começo trabalhando do jeito que eu começo uma planilha normal. Se eu clicar aqui ó, no maisinho, vai abrir uma nova planilha, né? Uma nova página. Então eu estou num arquivo todo que a gente chama de planilha. Dentro dessa planilha eu tenho várias páginas. Quando eu cliquei ali no mais, eu cliquei essa página, eu criei a página na linha 16. E como é que eu fiz antes de deixar sem aquela aparência, sem essas linhas, deixar ele mais bonitinho, né? Eu venho aqui no visualizar, então no ver, e eu tiro a opção de linhas de grade. E aí ele vai ficar assim, ó, ele fica arrumado, ele fica com um visual mais bonito. Ana, eu quero deixar para o meu aluno só isso daqui, ó. Então, eu oculto isso daqui, ó, eu excluo. Então, selecionei todas e eu posso ocultar ou excluir, é o que resolvo, tá? Então, a gente consegue ir trabalhando e deixando ele com um visual bonito, tá? Aí, o que mais que eu já criei utilizando o Planilhas, né? Pra gente ter uma ideia e depois eu volto mostrando como é que eu fiz cada uma das coisas. Eu gosto de criar um sumário, é uma primeira coisa que eu gosto de fazer é criar um sumário. Então, eu crio uma página nova e eu vou colocando o nome de cada coisa. E depois eu coloco um hiperlink. Então, por exemplo, essa página 16 aqui, ó, vou colocar aqui um ao vivo, tá? Vem aqui no sumário, eu posso inserir uma nova linha abaixo dessa daqui ou acima. Vai acima mesmo. Ou eu posso vir fora desse meu quadrado, eu que escolho. Aí eu vou dizer que eu quero colocar um ao vivo, ele não vai vir automaticamente, tá?
que eu tenho que fazer aqui? Ele tá com risquinho aqui porque ele pegou da outra. Eu vou clicar com o botão direito, ou eu vou selecionar e vou segurar o Ctrl K também, eu posso escolher, tá? Quando eu seleciono o texto e coloco inserir link ou dou um Ctrl K, eu escolho o que eu quero. Eu quero planilhas dentro dessa planilha, ou seja, eu quero uma página daqui de dentro. Olha aqui, ó. Como eu já dei nome para as minhas páginas aqui embaixo, elas vão aparecendo aqui com o nome que eu dei. Sim, eu quero que a página ao vivo fique linkada nessa daqui, e eu aplico. Agora, quando eu clicar aqui, eu vou para aquela página que eu acabei de criar. Então, quando é um arquivo com muitas coisas, isso facilita. Eu gosto de fazer assim também para colocar o nome das turmas. Então, turma primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando eu fiz o desafio de Einstein com cada uma das turmas, eu criei, né, uma página para cada uma das turmas e fechei quem é que quer trabalhar com aquele material. Apenas os alunos que têm um e-mail tal vai trabalhar com isso. Se vocês observarem, aqui tem um cadeadinho, ó. Quando eu coloco esse cadeado, eu quero dizer o quê? Que outros usuários não vão conseguir editar isso daqui, só eu vou conseguir editar, tá? Então, eu venho aqui e eu cliquei em proteger página, e aí ela está protegida, então, estou com a página inteira protegida nesse caso aqui, né? Não só uma parte dela, ó. Organização pessoal, autor, sumário. Então, só eu posso editar, ninguém mais pode editar isso aqui. Quando eu gerar uma cópia para vocês, vocês, enquanto donos do arquivo, poderão editar, mas se eu desse um acesso, por exemplo, agora, ninguém editaria. Isso facilita bastante no nosso dia a dia aí no trabalho. Então, vamos lá. O Sudoku, eu só coloquei os números, nada demais, tá? Só coloquei os números, ele ficou com um visual bonito, ele ficou mais bonito do que uma grande novidade, a gente poderia ter feito ele em qualquer outro lugar, mas eu escolhi fazendo planilhas, por conta da formatação que eu acho mais fácil de trabalhar. O que eu trabalhei de diferente aqui? Eu fui selecionando a área, então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou pegar só esses dados, a gente não ficar recriando dados, Ctrl C, e vou trazer aqui para baixo, e aqui embaixo eu vou limpar a formatação dele. Ó, tá só números, tá? Agora eu vou colocar aqui um visualizar com as linhas de grade. Beleza, tá com linhas de grade. Eu quero fazer essa caixa escura que eu fiz aqui em volta. Isso que eu estou fazendo nessa atividade aqui, a gente pode repetir em qualquer uma outra. É só um princípio básico. Então, selecionei, eu gosto de segurar o Shift e depois andando com a flechinha para o lado. Agora eu venho aqui, ó, nas bordas, e eu vou escolher que tipo de borda que eu quero. Como eu vou fazer a borda externa, eu gosto de deixar ela mais grossa e com uma cor diferente. Então, eu gosto de deixar ela mais escura, e aqui eu deixo ela mais grossa, tá? Aqui que eu deixo ela mais grossa ou mais estreita. E aí, vou pegar esse aqui que fica só em volta. Beleza. Agora, eu quero fazer essas divisões aqui do meio, ó. Então, o Sudoku ele é dividido 9 quadradinhos, né? No meu caso, desse daqui, que eu trabalhei com 9 quadradinhos. E eu quero passar essas linhas mais claras aqui dentro. Então, primeiro eu vou passar as linhas mais claras. Para isso, eu vou vir aqui, e agora eu vou pegar essas linhas aqui internas, ó. Então, eu vou escolher uma mais fina, eu gosto de escolher uma cor um pouco mais clara, e eu vou traçar essas internas. Pronto, está tudo dividido. Agora, a gente vai trabalhar com a beleza dele. O que é a beleza? É a gente deixar ele alinhado, tudo centralizado aqui e centralizado aqui. Então, e agora sim eu vou dividir nos quadrantes, que eram esses mais escuros que a gente falou antes, tá? E aí eu volto para aquela mais grossa, que era a que eu queria, e para uma mais escura. E aí eu vou dividindo nos quadrantes conforme for a cada quadro. Mano, dá um pouquinho de trabalho fazer isso, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que está feito, o que você faz? Você gera uma cópia e vai reutilizando o que você já fez anteriormente. Né? É isso que eu faço muito. Eu não fico recriando toda vez o zero negócio. Eu crio a primeira vez, é igual, quero fazer um caça-palavras. Você vai ter, é óbvio, hoje em dia tem muito aplicativo que faz tudo isso daqui. Né? A gente tá pensando em atividades que a gente possa trabalhar com planilhas, esquecendo que existem aplicativos que fazem esse tipo de coisa também. É sempre importante a gente lembrar. Aqui é pensando para a gente trabalhar com o que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Aqui, ao invés de eu criar uma formatação de cor para cada uma dos quadradinhos, que é o que a gente vai fazer numa outra ferramenta, eu vim aqui e eu pintei um por um. Então, eu fui selecionando, ó, segurei no Shift e fui selecionando com o mouse
a cor que eu queria. Isso daqui eu pintei para ficar destacado, para ficar com uma aparência diferente e para ficar melhor do aluno visualizar quais são os números que já tem disponível no meu Sudoku. Isso aqui é um padrão, né? Normalmente tem no Sudokus, ou ele está pintado, ou ele está com um tom diferente, um negrito, enfim, está sempre com... Agora ficou um de cada cor aqui, mas não tem problema. Então, ó. Ah, Ana, mas se eu quisesse pintar todos de uma vez só, de uma forma automática, como é que eu faço? Aí a gente vai ter formatação condicional, a gente vai fazer isso numa outra atividade. Acho que eu não vou abordar isso daqui aqui agora. Ó. Ah, e como é que você fez aquela barra lá em cima? Mesma coisa, ó. Eu vim pra cá e defini a cor. Então tem coisa que parece que é um negócio assim, nossa, né? Eu sempre brinco assim, planilha, depois de pronto, quem só vê ela pronta acha que foi um Deus nos acuda fazer. Mas quando você vê alguém fazendo, você pensa, sério, que ridículo, era só isso. Né? É muito mais simples do que parece, ó. E tá pronto, tá? Ah, eu quero colocar uma caixa de texto aqui, igual você colocou. Clica aqui, mando inserir linha, não inserir coluna. Ó, vou inserindo, excluindo linha. O que é importante? Que se a gente for trabalhar, tem sempre que lembrar, né? Que a planilha ela vai trabalhar em linha na horizontal, coluna na vertical. E aí a gente tem que cuidar o que a gente vai excluir. Se eu fosse excluir, por exemplo, uma coluna ou inserir uma nova coluna, ia prejudicar esse meu daqui de cima. Se eu for excluir uma linha, já não prejudica. Então eu tenho que sempre escolher onde que eu vou escrever, onde que eu vou fazer cada uma das coisas para não ter problema depois. Né? Eu vou dar um Ctrl C para me escrever de novo e dou um Ctrl V. Ana, mas aqui em cima ficou exatamente como você queria, né? Mesclado, como é que você fez? Selecionei aqui o tamanho que eu queria que mesclasse, ó, eu quero que ele fique centralizado aqui, então eu segurei no Shift e fui selecionando, aí eu vim aqui em cima ó, e cliquei em mesclar. E aí eu aumento a fonte desse meu texto e depois eu centralizo. Tá? E tá feito um Sudoku aí ao vivo e a cores, para vocês verem como não é nenhum bicho de sete cabeças. E agora eu vou tirar, eu vou no ver e tiro a linha de grades, ele tá bonitinho de novo. Tá? Então esse foi o Sudoku. Deixa eu trazer vocês para cá. Essa atividade aqui, o que que eu fiz? Eu peguei uma atividade pronta, tá? Peguei uma atividade que tinha um gráfico e tal, e aqui eu só fui colocando, por exemplo, eu criei uma tabela e o aluno tinha que preencher com os dados, né? Então, dados em relação a condutores e isolantes. Aqui, condutores, então, por exemplo, essa relação aqui a gente pode fazer de novo. Aqui a gente vai trabalhar com validação de texto. Então, se o texto estiver escrito corretamente, ele vai ficar verde. Se tiver errado, ele vai ficar branco, ele não vai mudar de cor. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tinha que escrever água com sal e arame de caderno, das coisas que eu tinha que escrever aqui, ó. Vamos lá. Se eu escrevesse aqui, ó, água com açúcar, não acontece nada, tá? Agora, se eu escrevesse água com sal, ele muda de cor. Por que que ele mudou de cor, né? Que magia que é essa, né? Vamos clicar aqui, vamos dar a formatação condicional dele. Eu fiz uma validação, olha só, o texto é exatamente água com sal. Então, o que que a gente pode criar? A gente pode criar, por exemplo, que o aluno coloque números, se coloque letras, que faça um caça-palavras, e conforme ele for escrevendo, vá mudando a cor. Qual que vai ser o meu trabalho, eu, professor, né? Eu vou ter que colocar uma validação. Então, eu disse que a coluna H, na linha 13, tá? Coluna H na linha 13, se o texto for exatamente água com sal, vai ficar verde neon, tá? Essa foi a minha regra. Ô, Pana, mas você não falou em linha. É verdade. Olha qual que foi a minha grande jogada aqui. Que ao invés de eu falar a coluna e a linha, eu coloquei só a coluna. Por quê? Porque em qualquer lugar, deixa eu dar um ESC aqui, em qualquer lugar que ele escrevesse aqui, ó, água com sal, ela vai ficando verdinha. Se eu tiver aplicado em toda ela. Ah, agora ficou na 14. Espera aí que a dona Ana Laura... Acho que eu fiz uma validação... Não, aqui ficou só nessa aqui mesmo. Mas eu poderia ter feito, por exemplo, tirar a linha e fazer na linha, tipo, na coluna inteira, que ele pudesse repetir. Se eu falasse que era só na H. Então, se na coluna H
Agora sim. Agora a gente está, ó, insira um intervalo válido. Como é que eu faço inserir esse intervalo? Eu posso clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim, e aí eu não tenho que saber qual coluna, qual linha que é, mas eu sei onde que eu quero colocar. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai selecionando para mim. Ah, eu quero que mais intervalo faça a mesma coisa, assinar um outro intervalo. Eu quero que aqui também faça a mesma coisa. E aí eu vou clicando. Qual é o cuidado que eu tenho que ter, né? O meu cuidado, deixa eu adicionar esse intervalo aqui. Ó, do H12 até o H13, eu posso ir colocando de um ponto até o outro, ó. H13 até o H20. Agora, água com sal. Validou. O que eu tenho que cuidar? Que ele vai, a relação dele, a lógica dele é com o que eu coloquei aqui, ó, água com sal. Eu que escrevi esse texto. Então, eu escrevi um texto com acento, né? Aqui ele tem acento também. Se eu escrever ele sem acento, ó, água com sal, ele já não vai puxar, tá? Agora, maiúsculo e minúsculo não tem problema. Ó, aqui estava maiúsculo, aqui está minúsculo, não tem problema nenhum. O que mais que a gente pode fazer com isso? Eu poderia colocar números, eu poderia colocar fórmulas. Então, para fazer a formatação condicional, que é isso que eu fiz aqui, eu selecionei a célula que eu queria e cliquei em formatação condicional. Aí ele abre essa escala. Ah, mas eu não selecionei antes de ir para lá, tem problema? Não, não tem problema, porque você vai aplicar para o intervalo que você quiser. Você vai vir aqui e vai escolher o intervalo que você quer. Você quer a planilha inteira? Clica aqui, ó, planilha inteirinha. Ah, errei, não era isso. Vai lá, cancela, escolhe o intervalo de novo, tá? E aí aqui você vai colocando qual é a tua coluna e qual é a tua linha. O que que você quer? Qual que é a tua lógica? Então, você escolheu o espaço que você quer. Agora, qual que é a sua lógica? Tem diversas lógicas, desde data, maior, menor, começa com, o texto é exatamente, fórmula personalizada. Então, essa parte aqui, agora que você já sabe como é que você faz, tá? Eu mexi na câmera, nem sei se continua vendo meu rosto, né? Agora que você já sabe como é que a gente faz para pintar, para mudar a cor de acordo com uma lógica, o que você vai ter que definir? Qual que é a regra que você quer? Você pode mudar de cor, você pode deixar negrito, pode deixar taxado. Então, por exemplo, se o aluno escreveu, colocou o número 1 e o número 1 está correto, né? Se é igual ao número 1, vai ficar taxado. Se é diferente, se o texto não contém, ó, o texto não contém o quê? 1, não contém água, né? Não contém água na C18, o que vai acontecer? Eu quero que fique taxado e eu quero que mude de cor, tá? E eu quero que a letra seja em branco, e aí eu vou dar um concluído. Então, aqui, se eu escrever casa, ele vai ficar taxado, mudou de cor e ficou em branco. Então, aí é uma questão de brincar com essas lógicas, tá? Desafio de Einstein. Desafio de Einstein é um negócio que não é meu, que todo mundo já deve conhecer, já devem ter brincado com isso em algum momento. Existem sites que têm esses desafios, mas eu gosto muito de fazer esse jogo com os meus alunos. E num primeiro momento, eles brincam, e aí depois eles criam o próprio desafio deles. Então, é uma forma de a gente usar os dois lados da moeda, né? Primeiro eu gosto de apresentar, eu dou como uma tarefa, eles virem e responderem o desafio, e aí depois eles têm que criar o próprio desafio deles. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, para não ter que ficar escrevendo várias vezes a mesma palavra, ele tem que vir e ele vai escolher numa lista, tá? E para isso daqui eu usei validação de dados. Ana, mas você poderia ter feito ainda que se ele escreveu o correto, mudaria de cor. Se ele escreveu errado, fica na cor, fica sem mudar de cor. Poderia. Aí era só eu juntar o que nós fizemos na planilha anterior, que é a formatação por cor, né, uma validação de cor, com a validação de dados. Então, a partir do momento que ele colocou lá que na primeira casa era amarilha e está correto, vai validar lá com uma cor. Se for a correta, vai ficar amarilho. Se não for a correta, vai ficar na cor que já está o texto aqui, ou vai ficar numa outra cor ainda, ou por proximidade, né? Tá quase certo, você está quase acertando, tá quente, tá frio. Toda essa lógica é a gente que define, né? Então, para mudar de cor, eu trabalho com a formatação de cor, você vai trabalhando aqui. Vem formatação condicional. Agora, para eu fazer essa lista, como é que eu faço? A gente vai trabalhar com validação de dados. Para validar dados, eu venho em dados, tá? Eu posso vir em dados, ou com o botão direito,
validação de dados, eu que escolho. Validação de dados também tem uma infinidade de opções que a gente pode fazer. A gente consegue trabalhar com validação de dados dentro da mesma planilha, ou né, na mesma página que eu estou aqui, ou importar dados de outro lugar. Então, é muito legal de trabalhar com validação de dados. Eu sempre falo que depois que a gente aprende a fazer validação de dados uma vez, a gente fica viciado, a gente quer fazer sempre, assim. Você acha que tudo pode validar dados. Tudo tem como criar uma lista, tem como criar uma sublista, e a gente começa a explorar isso de uma forma mais ampla. Então, nessa validação aqui, ó, eu posso pegar a lista de um intervalo, eu posso pegar a lista de itens, que foi o que eu fiz aqui eu apliquei lista de itens, posso pegar número, então posso colocar lá, números entre 1 e 15, tá? E aí ele vai ficar, aqui, não apliquei, tem que aplicar, é na hora. Então, número entre 1 e 15 é o que vai ter que aparecer ali, e eu dou um salvar. Então, se eu escrever 10, ele vai validando. Se eu escrever 20, ele aparece um erro. Tá, ó, então precisa ser um número entre 1 e 15. Então, aqui a gente consegue jogar lá, faz um cálculo de matemática, por exemplo, e aí eu coloco essa validação. Para eu remover uma validação, deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui, senão não venha nada, né? Para eu remover uma validação, não basta só vir aqui, ó, e clicar no delete. No delete vai remover aquilo que eu estava trabalhando ali, vai remover o que eu tinha acabado de fazer, mas não vai remover a formatação que está aqui. Então, eu tenho que clicar com o botão direito, vir em validação de dados, e aí eu digo que eu quero remover a validação. Agora, eu posso colocar 20 aqui, que não vai aparecer erro nenhum, ó. Não tem mais nada, tá? Vamos colocar uma outra validação de dados. Validação de dados, eu tenho como colocar texto, então, eu quero que escreva uma coisa específica. Vou mostrar isso, Mari. Então, eu posso colocar texto, posso colocar data, ou ainda eu posso brincar com formas personalizadas. Depois que vocês avançam, ou quem já tem um pouco de domínio em relação a fórmulas, então, eu quero dizer, por exemplo, teve uma que eu fiz que era, se for menor de idade, eu quero que aconteça tal coisa, né? Eu queria que aparecesse lá que o aluno era menor de idade, ou quando é aniversário dele. Então, a gente vai brincando com as questões lógicas, tá? Ou uma caixa de seleção. Caixa de seleção nem precisa vir em validação de dados, porque ela já tem fora. Antigamente não tinha caixa de seleção fora, aqui no inserir caixa de seleção, tá? E aí tinha que vir em validação de dados. Então, eu vou remover essa daqui, e a gente vai brincar de fazer a lista, que eu acho que é o mais legal de todos, tá? Lista, a gente tem duas formas de fazer. Eu vou colocar aqui, ó, as duas formas. Então, primeiro, deixa eu mostrar aqui as linhas, que eu acho que fica mais fácil de vocês acompanhando o que está acontecendo. Aí. Então, vou colocar aqui, ó. Português. Matemática. História e geografia. Eu coloquei acento em tudo e não coloquei justamente no português. É uma sacanagem, né? Um professor de português fazendo uma coisa dessa. Então, uma forma de a gente validar dados é essa daqui, ó. Vem aqui em inserir. Aqui eu tenho lá as disciplinas. E aqui eu vou dizer para a pessoa escolha a sua disciplina. Essa é o que eu quero que a pessoa faça. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar em validação de dados, eu cliquei com o botão direito, tá? Então, cliquei com o botão direito do mouse, validação de dados. Ou eu poderia vir em dados, inserir validação de dados aqui em cima, ó, validação de dados, e ele já abre essa informação. Eu quero dados, eu quero uma lista de um intervalo. Por que lista de intervalo? Porque eu vou trabalhar com esse intervalo aqui, ó. Que intervalo que eu vou trabalhar? Então, eu vou clicar no quadradinho para selecionar, e agora eu vou vir aqui, vou segurar no Shift e vou selecionar o intervalo que eu quero. Se eu souber em qual coluna que eu estou, em qual linha, eu posso simplesmente escrever, ó, coluna B, linha 22, até a coluna B da linha 25. Quando eu limito do B22 ao B25, ele vai pegar exatamente esse espaço, tá? Se eu colocasse do B22 até o B, ele ia pegar do B22 e tudo que vem para baixo. Então, dependendo se você quer fazer, por exemplo,
um intervalo de dados que vai ser dinâmico, né? A cada pouco eu vou colocar um novo dado lá, quero trabalhar com resposta de um formulário, por exemplo, quero fazer uma análise daquelas respostas depois. Então, não coloque esse número na segunda seleção aqui, deixaria só B22, dois pontos B. Aí ele pegaria tudo que vem aqui para baixo, ele começaria na linha 22 e vai tudo para baixo. Mas eu quero da B até a B25, vou dar um OK. Aqui, ó, eu particularmente gosto de mostrar aviso e eu gosto de rejeitar a entrada, na verdade. Eu não deixo a pessoa escrever outra coisa, tá? E dou um salvar. Agora apareceu a setinha, igual estava aparecendo no meu lá em cima, ó. Português, matemática, história, ele vai escolhendo o que ele quiser, tá? Pô, Ana, mas se eu for fazer isso daqui para cada linha, eu vou ter que ir lá e criar na validação de novo? Não. Como tudo, você dá um clique, ó, dei um clique aqui com o botão esquerdo do mouse, apareceu essa caixinha, agora eu vou arrastar. E a validação está feita. Agora eu só pego e limpo aqui, né? É bom arrastar sem ter nada selecionado. E pronto. Agora eu posso selecionar em cada uma delas uma coisa diferente, ó. Tá? E eu poderia arrastar para o lado também, tanto faz, tá? Eu que escolho o que eu quero arrastar e como que eu quero arrastar. Essa é uma forma de validação. Eu já vou mexer aqui naquilo que eu falei ali para vocês, para vocês verem ao vivo a diferença de quando a gente faz. Então, por exemplo, se eu fosse escrever aqui, ó, História, Geografia, Educação Física. Educação Física, ele não vai aparecer aqui na validação, ó, porque a minha validação terminava na linha 25. Agora, se eu clicar aqui em cima, clicar na validação de dados, eu posso vir aqui e eu posso formatar isso. Então, dois pontos, B. Ele deixou fixo para eu saber que era aquilo ali que eu queria. Agora aparece educação física. E se eu escrever aqui, ó, Joana, vai aparecer Joana aqui também. Ó, tá lá. Em todas, Ana? Não, não em todas, porque eu mexi só nessa daqui, tá? Eu vim para cá. Como que eu fiz para não aparecer o intervalo? Você fala para não aparecer, para ficar bloqueado? Não, para poder não aparecer a sua lista que você digitou aqui as disciplinas. Essa é isso, a base. Como que faz? Ah, para Para não depois aparecer essa base aqui, igual tá aqui, né? isso, Aí eu obrigada. fiz assim, ó. Eu cliquei em validação de dados, deixa eu tirar essas aqui todas. Então vamos lá. Olha a melhor disciplina. Olha só a cor, eu vou colocar. Daí fica com coisas diferentes. Vou clicar com o botão direito, validação de dados. Agora, ao invés de ser lista de intervalo, eu vou colocar lista de itens. E aí eu vou separar aqui dentro por vírgula. Então, amarelo, azul, verde, roxo, branco. Tá? Vou rejeitar a entrada e vou salvar. Aí vai aparecer aqui, opa, o roxo e o branco ficou com pontuação errada. Um ponto, era uma vírgula. Salvar. Agora ele aparece aqui. O que eu não gosto muito de trabalhar assim, Mari, é porque se eu, por exemplo, estou trabalhando numa coisa que é mais dinâmico, daí eu prefiro trabalhar com intervalo, nem que eu jogue o meu intervalo numa outra planilha, né, numa outra aba que eu jogo intervalo. Eu gosto de criar uma assim, ó. Eu crio uma só com os dados, né? Valeu, era isso mesmo. Aí Era eu isso jogo mesmo os que eu queria dados para saber. cá. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu jogo os dados para uma outra, ela fica com uma coisa dinâmica, né? E não fica assim, porque o problema de fazer nesse daqui é que se eu quiser mudar, eu tenho que vir na validação específica, ir lá, clicar aqui, e aí dependendo do tamanho que tá isso aqui, eu viro uma casa da mãe Joana. Então, é lógico que depende do que a gente vai fazer, né? Depende do objetivo. Para o meu jogo aqui, não tinha por que eu criar uma lista dinâmica. Então, essa daqui me garantia muito bem, né? Já resolvi o meu problema. Mas são as duas formas. Eu vou até colocar aqui, porque depois vocês vão ter uma cópia desse material, como é que eu fiz cada uma. Aqui, então, eu fiz com validação por intervalo. Lista de um intervalo. Aqui é lista de um. Tem que depois a gente esquece, né? A gente tá fazendo divertido aqui, depois fica, pô, mas qual que era mesmo? Onde que ela foi? E a outra é lista de itens.
Lista de itens. Aí são as duas coisas diferentes. Essa daqui, ela pertence a essa. Aqui é um outro grupo. Vou fechar ele aqui. Aí. Pois é. Aí depois, qualquer coisa que você vai fazer, se você deixa ela ali fixa, você fica toda ferrada. É a mesma coisa essa brincadeira que a gente tem de ficar deixando aqui, ó. A gente pega esse texto aqui, por exemplo, fica muito mais bonito, né? O povo de linguagens ama isso daqui. Vem aqui e mescla a célula. Pô, mesclar a célula é a coisa mais linda do universo intergaláctico, né? Aí, quando uma pessoa vai trabalhar com esses dados, quer fazer qualquer coisa de dados, vai dar problema, vai dar pau, porque tá com a linha mesclada. Então, assim, enquanto vocês estiverem, então, assim, enquanto você está formatando a planilha, você está criando o negócio, não trabalha com nada mesclado, tá? Ah, mas vai ficar feio, tipo aqui, ó, ele tá invadindo. Se tu tem toque com invadindo, clica no texto aqui, ó, vem formatar e faz um ajuste de texto, tá? E coloca um ajustar texto, por exemplo, ou a linha à esquerda, ou respira fundo, espera terminar o trabalho. Porque toda vez que a gente mescla uma célula, se você for fazer qualquer coisa depois, ele vai travar. Tá? Então, aqui eu já não conseguiria, você não consegue mais ocultar a coluna, não consegue fazer mais nada quando tem célula mesclada. Eu sei que dá uma coceira na gente que é de linguagens isso, mas é isso aí. A melhor coisa é não mesclar. Agora a gente vai brincar com a mesma coisa que eu estava brincando antes, só que não caça palavras, ó. Então, aqui eu coloquei as palavras, eu só coloquei as letrinhas. O que eu fiz? De novo, aqui ele vai ficar bonito quando eu tirar linhas de grade. Olha que legal que ele fica. Peguei uma atividade pronta de inglês, eu nem sei se as respostas estão corretas, porque não era a minha área, era só porque eu queria um jogo rapidinho, para não ficar só colocando coisa em espanhol, eu coloquei isso aqui no inglês mesmo. Então, aqui, ó, se a gente for olhar, isso daqui, ó, é uma linha só, tá? É uma coluna só e uma linha única. Tá tudo na coluna A, eu não mesclei absolutamente nada. Isso é bem importante, em especial quando a gente está criando material. Aqui, ó, as respostas estão na coluna B, eu deixei em verdinho, né? E aqui a gente tinha as palavras que o aluno tinha que encontrar no caça-palavra. E eu deixei colorido já, mas eu poderia deixar de uma forma diferente. E aí, agora, o que é legal aqui? Que agora aqui a gente pode começar a brincar. Então, por exemplo, ele escreveu a palavra correta, era exatamente aquela, e aí vai pintando aquele espaço, né? Você começa a brincar de pintar as coisas de forma automática. Aqui eu pintei uma por uma. Como é que eu sei disso? Porque quando eu olho aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei aqui, ele foi mudando a cor aqui em cima, ó, tá? Ele não tem uma regra de formatação aqui, ele não está formatado. Ele não tem nada protegido também, tá? A única regra de formatação condicional que eu tenho é essa daqui, ó. Eu cliquei em cima, é minha única regra. É que quando eu escrevi as palavras corretas aqui nessa minha caixa de texto, ficou verde. Então, eu encontrei aqui, né, uma opção de atividade, óbvio. Encontrei no caça-palavras a minha resposta para essa frase e escrevi ela no lugar correto. Quando eu escrevi ela no lugar correto, ficou verdinho, porque o texto era exatamente aquele que estava previsto para ser escrito. Tá? Se vocês observarem, é exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que numa outra estrutura, né? Jogo de palavras, isso daqui é a coisa mais aleatória que existe numa planilha, né? Porque é só palavras, de novo, só palavras que foi o que eu coloquei aqui. Esse jogo, a ideia principal dele não é minha, eu me inspirei naquele World of Wonders, que é WOW, que é um joguinho que tem um aplicativo, inclusive, mas eu queria jogar com os meus alunos no colégio, eu queria que eles criassem as palavras deles. Então, aqui tinha o nome de cada um dos alunos, cada um deles, né? Qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é ter uma palavra-chave, a gente chamou de palavra madre no espanhol. Eles tinham que escolher uma palavra e eu coloquei uma regra, né? A palavra tinha que ter, no mínimo, duas vogais diferentes e com, no máximo, 6 letras. Foi o que eles fizeram. Cada um colocou a palavra deles em espanhol aqui. Não se assuste, não tem nenhum palavrão aqui, tá? São só falsos cognatos. Tá tudo certo.
E aí depois eles tinham que criar novas palavras. Então, a Júlia, por exemplo, criou essas novas palavras aqui a partir da palavra olvidar. Ela só podia usar exatamente essas letras, tá? E aí depois os colegas foram criando também, ela teve que criar dos colegas dela, né? Então aqui, nesse material aqui, veja só, eu não usei nenhum tipo de validação, mas eu poderia usar validações ainda. Ah, tem as letras tais, para eu não ter que corrigir um por um, eu poderia dizer, por exemplo, no olvidar, quais letras que tem que ter, né? O, L, V, I, D, A, R. Então, aqui embaixo, nesse espaço, se tiver tais letras, estão corretos, né? Poderia ficar de uma cor ou de outra. Agora é sempre brincar com a lógica. Mas, Ana, eu não quero colocar lógica nenhuma, eu só quero usar a estrutura da planilha. Foi o que eu fiz com esses meus alunos aqui. Eles só usaram espaço, né? Só usaram espaço de cada um. E aí, inicialmente, o que eu fiz? Eu determinei que a Júlia só ia escrever nesse espaço aqui. Como é que a gente bloqueia os espaços de cada pessoa? Isso também eu acho muito legal, assim, em especial se você vai trabalhar com mais pessoas numa mesma planilha, né? Então, eu posso vir aqui, ó, e dizer que esse trecho aqui a Júlia vai poder trabalhar com ele. Então, selecionei, vou clicar com o botão direito aqui, ó, e eu vou clicar em proteger intervalo. Vocês estão vendo que a nossa live era sobre jogos, mas a gente está aprendendo toda uma parte de programação para depois poder brincar com a nossa criatividade de jogo, né? Ele, como eu já tinha selecionado aqui anteriormente, ó, ele já me disse qual que é o intervalo que ele está protegendo. Então, dentro da página jogo de palavras, né, da B3 até a B8, então coluna B, linha 3, até da coluna B até a linha 9, até a linha 8, eu vou proteger. Eu vou deixar aqui somente autor, né? Exatamente, mas não tem dessa de tipo, ai, mas alguém apagou o meu. Acabou com isso. E aqui, ó, eu vou lá no restringir, e aí eu coloco mostrar um aviso e eu posso aqui, ó, personalizado. E aí eu coloco o e-mail de quem é que vai trabalhar com isso aqui junto comigo, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, ó, a Ana. Uma amiga minha aqui, que coitada, eu sempre menciono ela nos arquivos que eu trabalho. Somente Ana Checone, tá? E aí, se não está compartilhado com ela ainda, que é o caso desse material aqui, eu posso compartilhar apenas com ela, vou compartilhar, vai um e-mail para o e-mail dela lá agora, e a partir de agora, apenas a Ana Checone e eu podemos trabalhar nesse intervalo aqui. Gente, quando a gente vai trabalhar com uma planilha que todo mundo pode meter o dedo, essa é a melhor alternativa da face da Terra, tá? E aí, lógico, como é que a gente pode facilitar isso, né? Aqui eu misturei, né? Eu coloquei Júlia para cá e coloquei Júlia para cá. Então, eu teria dois campos para ficar trabalhando com isso, mas eu poderia dizer que a coluna B é da Júlia, a coluna C é do outro fulano, a D é do ciclano, ou ainda, eu poderia abrir uma planilha, que é o que eu fazia com as minhas turmas também, e uma página para cada aluno, né? E aí eu venho aqui nessa minha página, ó. Opa, deixa eu voltar lá onde eu estava. Mas eu venho aqui, ó. Ou no jogo de palavras mesmo, já está nesse daqui, né? Eu venho aqui, clico com o botão direito e proteger página, tá? Se eu clicar no proteger, eu estou no intervalo, eu posso ir automaticamente para o página. Quando eu clico em página, eu seleciono. Vou proteger aqui o jogo de palavras. De que eu vou dizer? Só eu que edito. Só eu quem edito. Tá? E aí, eu posso definir que algumas células outras pessoas podem mexer, eu posso fazer micro proteções ainda. E eu clico no botãozinho verde aqui, ó, definir permissões. Então, eu e a Ana Checone, aí olha o que é legal. Com quem esse arquivo estiver compartilhado, ele vai aparecer uma lista aqui. Tá? Compartilhei com 30 pessoas, ou com todos os meus alunos, vai aparecer o nome de todo mundo aqui. Aí eu posso tirar todo mundo e eu posso ir escolhendo para quem que eu quero. Não, mas isso aqui eu não quero dar para a Ana Checone, não. Isso aqui eu vou dar para Mayara Reinert, que é minha outra amiga. Fica sempre comigo também. Dou um concluído. E vou compartilhar com ela. Pronto. Aí eu quero proteger mais alguma coisa. Ó, tudo que está protegido aqui. Tá? Posso visualizar o que está protegido, o que não está. Então, vem aqui, ó, direito, proteger intervalo. Posso proteger
tudo que tiver aqui, a página, jogo de palavras específico, ou então eu posso cancelar ainda, né? Aí eu posso, por exemplo, eu quero vir aqui, ó, e eu quero determinar uma diferença, que eu quero tirar isso daqui, ó. Ele está permitido, somente eu posso mexer nesse intervalo, tá? Eu quero alterar permissões. E eu posso deixar personalizado. E aí, ó, isso eu falei para vocês antes, eu estou numa outra aba agora, e está aparecendo o e-mail de todo mundo que eu já compartilhei esse arquivo anteriormente. Eu posso selecionar todo mundo, ou pessoas específicas. Então, por exemplo, você começou com um arquivo que você compartilhou com todos os professores ou todos os alunos, depois você vai dizendo, essa planilha aqui, essa página é do fulano, essa página é do Beltrano, tá? E aí eu posso vir aqui também, no proteger essa daqui, ó. Deixa eu tirar já os que estão protegidos. Esse aqui. Proteger página. E agora a gente pode definir as permissões, e eu posso ir tirando também, ou deixar todo mundo. E aí, se eu clicar aqui também, ó, aqui a gente vai conseguir ver tudo o que acontece nessa nossa planilha. Então, ó, vem em dados, né, páginas e intervalos protegidos. Aí ele vai aparecendo para mim o que tem de protegido. Essa página está protegida, ou tem intervalos protegidos, e tudo que está protegido aqui, ó, tá? E eu consigo vir aqui e ir jogando na lixeira. Qualquer pessoa com acesso poderá editar. Sim, é isso mesmo, eu quero remover. Então, cliquei, jogo na lixeira e eu vou removendo. Tá? Deixa eu remover disso aqui já. Remover. Às vezes o que acontece, eu já vi algumas pessoas, por exemplo, aplicar várias proteções no mesmo lugar. E aí você vai clicando, vai criando subproteções. Então tem que cuidar um pouco disso, conforme você vai criando as proteções, para não ter dor de cabeça depois. Mas depois você pega o jeito de proteger também, se a planilha é tua, né? Tô cuidando do horário. Exatamente, Olga. Exatamente. Isso ajuda demais, né? Aqui outras ideias que eu trouxe ainda, né? E aí não são jogos exatamente, mas a gente vai trabalhar de novo com a formatação e com validação de dados. E de novo eu falo para vocês, a gente pode sempre alterar de acordo com o que a gente tem de ideia. Então, fichamento bibliográfico, Kanban, que é para fazer uma organização pessoal, que é o que a gente está fazendo, o que está em aprovação, a fazer o que está feito. Organização de tarefas, e aqui eu partir daquele princípio de que, ó, validei, está feito, então eu valido, né? Vou preenchendo. E aqui eu poderia fazer, por exemplo, um joguinho como se fosse um campo minado, e colocando desses quadradinhos, conforme quem clica, vai mudando a cor. Veja, tem muita coisa, depois que você pega a lógica, principalmente, eu gosto muito da formatação por cor, validação por dados, esse visual de tirar a linha, de colocar margem, de colocar essas bordas. Sim, eu vou fazer uma cópia desse material e vai tudinho para vocês. Tá? Do jeito que ele está aqui, vai uma cópia para vocês. Eu logo já mando o link aqui, um force copy para vocês. Aí aqui tem uma outra formatação, que é de agenda diária, que vocês conseguem reutilizar também. Tá? Esse aqui eu criei. E o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu fiz a validação de dados mostrando. Então, aqui eu coloquei as tarefas aqui, ó. Então, por exemplo, vou mudar aqui, né? Live GG. E ela vai aparecendo aqui automaticamente, ó. Então, esse intervalo aqui já está contemplado nessa agenda. Então, se vocês fizerem uma cópia dela, e aqui tem a orientação de como trabalhar com ela, tá? Aqui é só para criar gráfico simples. Esse arquivo todo aqui, eu já utilizei ele em outras vezes também, então, eu não tirei o que já tinha de bom aqui, deixei ele salvo, só vou mudar a ordem aqui. Cardápio e impressão, mesma lógica, com cardápio, validação de dados de novo, tá? Esses dois aqui lado a lado. Então, basicamente, o que a gente fez de trabalho aqui? Validação de dados e a questão de formatação condicional, e aí o sumário que eu montei aqui para a gente poder brincar com ele um pouco mais detalhado assim, tá? Eu fico aberta a perguntas, professores, ideias ou ousadias, eu já vou compartilhar esse arquivo com vocês aqui,
para gerar a cópia de cada um. Ana Laura, uma questão, quando tu utiliza os dados numa outra planilha, como é que tu faz daí? Tá, então vamos lá. Aqui eu sempre vou utilizar os dados dentro de uma mesma planilha, utilizando páginas diferentes, tá? Porque se eu fosse pegar de uma outra planilha, de um Sim, outro arquivo é outra externo, página. por exemplo, Uhum. aqui a gente vai trabalhar com outras páginas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer isso aqui ao vivo e a cores, né? Deixa eu colocar mais uma página aqui. Aqui, fazer validação. Aí. Então, aqui nós temos os dados, casa, gato. Já aumenta a fonte, tá? E mouse. Aqui. E aqui eu vou fazer exemplo de validação. Então, de novo, eu vou clicar com o botão direito do mouse, validação de dados. Agora, a única coisa que a gente vai fazer é pegar a lista de intervalo, e aí, para eu não ter que ficar decorando o que é cada coisa, eu clico nesse quadradinho aqui do lado, ó. Igual a gente foi antes. Ana, mas isso foi naquela planilha, não tem problema. A gente pode vir em outro, selecionar o intervalo que eu quero, e dar um OK, e dar um salvar. Quando eu vir aqui na validação, clicar na seta, vai aparecer casa, gato, cachorro. Deixa eu aumentar o tamanho aqui também. Ó, ele aparece aqui também, tá? Então, tudo que eu colocar aqui vai aparecer do lado de lá. É o mesmo sistema que a gente usou antes, com a validação lista de intervalo, tá? Então, opa. Então, repetindo, esquerdo, validação de dados, lista de intervalo. Escolhi lista de intervalo, eu vou selecionar que intervalo que eu quero, e ele já vai me dar a opção para eu pegar de qualquer uma dessas planilhas aqui. Ah, vou pegar aqui do jogo de palavras, quero pegar essa coluna aqui inteira, ó. Jogo de palavras, B, dois pontos B. É lógico que se eu já souber qual página que eu quero, né, abro aspas, coloco o nome da página, igualzinho tá aqui embaixo, fecho aspas, exclamação, e o intervalo que eu quero de coluna e linha. Tá? Rejeito a entrada e dou um salvar. Quando vem aqui na validação, tá aqui, ó, todas as palavras que estavam lá vieram para cá também. Então, é o mesmo sistema. Eu não consigo, por essa forma simples, sem criar uma macro, sem criar uma outra formatação diferente aqui, pegar de uma outra planilha. Então, por exemplo, eu estou na planilha Oficina GG Joinville. Né? Eu não consigo criar aqui uma validação de dados dessa forma simples que a gente está fazendo aqui, né? E pegar de uma outra planilha, pegar um outro endereço totalmente aleatório, tá? Então, vir para cá, por exemplo, e pegar de uma outra planilha aleatória. Deixa eu pegar uma qualquer aqui. Ela só vai abrir aqui para a gente fazer vai essa teste aqui mesmo. Eu teria que fazer uma criação de macro e tal, porque, ó, se eu só, né, teoricamente a gente faria isso aqui, né, como bons, copiar esse link. Ó, a gente não vai conseguir só copiar esse link aqui e colocar aqui, ó. Ó, ele vai ficar inválido, tá vendo? Ele tem que ser um intervalo válido, tá? Ah, mas e se eu quisesse fazer isso? Bom, daí eu para um outro departamento, que é a criação de macros ou de APIs, é um negócio que eu não manjo tão bem, assim, para a gente poder brincar com isso nesse momento, assim, é um negócio que, quando eu preciso de macro, eu volto meu marido e falo, ó, me ajuda aqui a fazer umas macros, e normalmente, como essa validação simples já tem me satisfeito bem, eu acabo não usando tanto para as macros, eu fiz uma ou outra só, mas eu não consigo compartilhar isso de uma forma simples e prática e bem, tipo, papum, tá? Mas eu acho que quando a gente está com os mesmos nesse mesmo espaço aqui, já facilita um monte nossa organização e trabalho. Que mais? Antes que o pessoal pergunte, por favor, e aproveite a Ana Laura, porque ela sabe muito, eu queria colocar que já coloquei aqui no nosso chat do Meet o formulário para avaliação do evento e para receber a presença, então, com
o certificado, tá? Então, eu peço, por favor, que vocês registrem a presença e o certificado vai para o e-mail de vocês daqui a algumas horas. Ô, Ana, só te Diz aí. parabenizando, tá? Que você está ensinando muito mais do que jogo. Você também está ensinando a trabalhar com a planilha, né? De olho aqui. Exatamente. Já dá para programar bem, viu? Parabéns. Ah, que legal, fico feliz. Eu acho que muito mais do que mostrar o joguinho só pronto ali, é isso, eu gosto de mostrar esse caminho e agora, sabendo o caminho, sabendo a base, essa questão lógica, que eu acho que é a pior parte, né? É parar para alguém passar esse passo a passo da lógica. Depois que a gente pega essa lógica, aí o céu é o limite, gente. O céu é o limite, assim mesmo, sabe? Eu sou uma viciada em planilha, assim, e eu não era assim. Hoje em dia, tudo que eu bato, eu falo, dá para planilhar isso aí, hein? Dá para deixar formatadinho bonito, dá para validar, dá para colocar, por exemplo, esse daqui, ó. É só uma cor que eu mudei layout, formatação, então você vai mexendo e vai trabalhando, né? Mas eu programei, eu sempre mexi com o Excel mesmo. Essa planilha do Google, eu estava fechada para ela. Mas Aham. você sim me colocou, assim, já está com vontade já de ir lá refazer uma planilha nela para fazer as coisas que você ensinou. Parabéns, muito Muito obrigada. obrigada. Eu quem te agradeço. Sabe que quem vem do Excel fica mesmo assim, com o pé atrás. Meu marido é do Excel e ele até hoje fala, isso aqui não tem no planilha Google, isso aqui. E eu concordo, tem muita coisa que ainda não tem aqui, mas no nosso dia a dia tem muita coisa boa aqui já. Quem vem do Excel é uma coisa boa. Tudo que você sabe lá de fórmulas, tá? Tudo você aplica aqui. E o que você não souber, quando você clicar nesses botõezinhos aqui de ajuda, ó, existe uma lista de funções e ele tem uma tabela que você consegue fazer uma análise de dados aqui, o que você quer, né? Então, por exemplo, quem está no Excel está acostumado com essa lista de funções aqui dentro da planilha mesmo, né? No Google, você clica no ajuda, já aparece a lista de funções, e aí você pode ir descobrindo. Uma coisa que eu aprendi foi assim, o que eu quero fazer, e aí eu leio, eu quero fazer tal coisa, então, logo, o que eu preciso é isso, né? E aí vai brincando que uma hora dá certo. Fazer o force copy aqui para mandar esse material para vocês, porque senão eu prometi, vocês não vão receber. Tem algumas pessoas perguntando onde é que vai ficar gravado, né? Então, nós temos um site do mês de julho com todos os encontros marcados, vão ficar tudo no site. E aí, hoje mesmo, eu já estou colocando lá, tanto a gravação quanto os certificados, tá? Vai para o e-mail de vocês, mas vai ficar também lá no site. E vou fazer um force copy desse aqui também. Esse material eu também mando para você depois, se quiser colocar lá no site o link, fica bem à vontade. Uhum. Tá. Mas eu já vou mandar para o pessoal aqui. Já está na mão, gente. Ó, vocês vão receber uma apresentação. Deixa eu excluir essa minha amiga aqui. A partir de agora, quando vocês clicarem ali, ele vai aparecer igual apareceu aqui para mim, ó, fazer uma cópia, tá? E quando clica em fazer uma cópia, esse arquivo é seu. Você faz o que você quiser com ele. O que vai acontecer é que ele não atualiza mais nada, né? Tá? Ele é seu. Você vai brincar com ele a partir do que a gente fez aqui. Você passa ele proprietário de tudo que tem dentro desse arquivo. E é isso, gente. Eu fico à disposição de vocês. Se precisarem de mais algum grito, querem trocar figurinhas depois, né? Tanto pelo GG Joinville, a gente volta e meia eu tô online. No Instagram, lhe aparece solicitar acesso? Deixa eu já... Vejo aqui. Deixa eu mudar qualquer pessoa com link. Acho que esse daqui, né? Dá um F5 lá, por favor. Veja se... Senão eu já li aqui de novo. Que eu atualizei aqui também agora. Ótimo. Deixa eu já ver se o outro deixei aberto para todo mundo. Qualquer pessoa. Beleza. E aí eu fico à disposição de vocês aí, caso tenham algum BO. E, por favor, compartilhem depois comigo também as ideias que surgirem aí. Eu adoro ficar sabendo do que
que vocês recriam de novo, de jogos, de imagens. Legal no planilha se dá para colocar imagem agora, dá para colocar hiperlink. A partir disso que eu fui mostrando ali, vocês vão ver que o céu é o limite, que vocês vão poder fazer muita coisa. Beleza? Dilce, passa a palavra para você. Te agradeço muito a oportunidade desse casamento de GGs. É sempre uma honra fazer essa dobradinha com outros grupos de educadores Google. E eu acho que fica o convite para todo mundo que está aqui, que não é do grupo de educadores ainda, que venha fazer parte conosco, né? É muito Isso aí. bacana, viu? Eu sou de Itabira, Minas Gerais. Olha a distância, né? Gente, que longe, que máximo. Esses encontros marcados nasceram em Belo Horizonte, no GG de Belo Horizonte, depois do Meet, do Summit, né? Do Summit. E aí a gente continua se encontrando e compartilhando o aprendizado aí pelo Brasil inteiro. Então é muito bonito, porque reúne pessoas de todos os estados do Brasil, mas Minas Gerais está aí conosco, firme, né? Todos os dias, aí a gente, segunda, terça e quarta, a gente tem evento, né? E a gente pode estar compartilhando mais inscrições daqui para frente, sempre a inscrição é por oficina, então hoje já teve mais de 100 pessoas fazendo oficina e agora mais um grupo de 30 e poucas pessoas aí. Então a gente agradece muito, Ana Laura, a tua participação, dizer que é uma alegria poder ouvir uma pessoa que sabe muito sobre determinado assunto, e a gente aprender, pegar esta live, estudar, continuar exercitando, fazer pequenos exercícios, sabe? Eu acho que a gente experimenta uma coisa, vai devagar, protege um intervalo, daqui a pouco tu tá ali fazendo um campo minado, e aí vai construindo os jogos. Mas tem muita coisa bacana que tu já abriu portas para a gente fazer. Tá? E obrigada, então, muito Dilce, obrigada. pelo seu Obrigada empenho, ao pessoal tá? de Minas que está aí firme. Tá? Obrigada, Dilce. Nota 10 para você, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Não esqueçam, por favor, de preencher aí a presença, tá? É muito importante para nós registrar a presença no evento. Mais importante do que a avaliação é a presença de vocês. Uhum. Então, muito obrigada, e assim, não deixe para fazer depois, façam agora a presença, é rapidinho, e porque a gente já fecha o formulário em seguida, tá bom? O evento é ao vivo, e é esse o nosso compromisso. Um beijo no coração de todos, Ana Laura, de novo, muito obrigada, a gente continua estudando contigo nas diferentes redes sociais, tua te seguindo. Beijo. Isso, muito obrigada. Um grande beijo. Até o próximo, gente. Obrigadão por me escutarem aí. Até, obrigada. E ousem, tá? Não desistam no primeiro